Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Eu não sei como é que está a questão da gravação. Queridos, vamos direto ao ponto. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos ler o capítulo 4. A partir do verso 21. A luz, em algumas Bíblias, chama de a parábola da candeia, da lamparina, em outras. Diz assim o texto: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra nesse púlpito, Senhor. Eu sei que o Senhor já me deu, e, Senhor, eu tenho buscado ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar, mas agora eu te peço, Senhor, que o Senhor ecoe essa palavra nesse auditório. Eu repreendo toda força contrária à Tua palavra, todo espírito de confusão, de mentira e de engano, eu repreendo agora em nome de Jesus. Abra as mentes e abram-se os corações nesse lugar, em nome de Jesus. Eu vou sorrir para tentar trazer algo mais leve para vocês, mas eu tenho que fazer uma confissão. No início da semana, eu tive uma espécie de indignação, na verdade um desânimo muito grande abateu o meu coração. E eu cheguei em casa, conversei com a Vivian, e eu falei: poxa, Vivian, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a gente fala e as pessoas não querem ouvir. A gente já está falando há tanto tempo algumas coisas e as pessoas não saem dos seus lugares. Eu peço licença até aos visitantes, esse culto à noite é um culto mais evangelístico, mas eu peço licença, assim, vocês não se constrangem, de certa forma eu estou falando mais veementemente com o pessoal que é membro dessa igreja, que se comprometeu a estar aqui, e muitas vezes a gente vê, o que está acontecendo, está vazia, as pessoas estão com muitos compromissos, estão com, talvez, pouco interesse naquilo que se está fazendo aqui, essa pelo menos é a impressão que nós temos. E eu confessei isso não só à minha esposa, mas eu fui buscar o meu Deus. E eu comecei a buscar, e a primeira coisa que ele me lembrou foi de Mateus 11, que é o nosso lema para esse ano. Quem frequenta aqui há mais tempo lembra o que a gente está falando, que Jesus mandou, para que nós deixássemos o fardo para Ele carregar. Ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. A gente não tem que fazer força. Então, muitas vezes, parece que a gente está carregando o peso com os nossos braços, e isso cansa. Mas, na verdade, não é para fazer isso, porque a obra toda é realizada por Ele. A única coisa que a gente precisa fazer é participar dessa obra. Mas de onde vem esse desânimo, então? E eu, conversando com ele me falava sobre apostasia,
me falava sobre um tempo que nós precisamos compreender para que nós não tenhamos uma expectativa errada. E ele me deu o capítulo 8 de Lucas. E eu comecei a ler o capítulo 8 de Lucas e vi que o capítulo 4 de Marcos também, ele fala algo muito parecido. E durante esses 2 capítulos, Jesus está falando, usando uma palavra repetidamente. Ouçam. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele vai falar como ouvir, ele vai falar o que ouvir. E eu comecei a pensar, meu Deus, que capítulo importante para a gente tratar com a igreja. E eu comecei a pesquisar, e essa palavra em grego é akouo. E eu fui pesquisar essa palavra aparece mais de 400 vezes no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele é todo falado para que nós possamos ouvir. A ordem de Jesus e o Evangelho, ele fala o tempo todo que nós precisamos ouvir. E eu me prostrei, eu comecei a orar pela minha igreja, eu falei, mas Senhor, será que as pessoas estão ouvindo? Se você for ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, você vai ver que Jesus falava principalmente por parábolas, o tempo todo, é uma parábola atrás da outra. Nesse capítulo eu não contei, mas eu acho que tem 4 ou 5 parábolas, uma seguida da outra. E ele, no início do capítulo, ele vai falar o seguinte: a palavra de Deus é falada por parábolas, para que as pessoas não entendam. E eu falei, meu Deus, o Senhor não quer se manifestar? E ele começou a mostrar, eu sempre falei, de Gênesis a Apocalipse eu estou falando. Importa apenas que as pessoas prestem atenção, que elas abram o ouvido e ouçam. Isso independe de eu falar, porque por mais que eu fale, algumas pessoas não vão ter interesse em ouvir. No capítulo 6 de Isaías, eu peço até para projetar, eu não sei se eu vou ler, mas eu vou explicar. Isaías era um profeta do Antigo Testamento e ele recebe um chamado. Durante o reinado do rei Uzias, ele recebeu uma visão. E ele viu o trono de Deus resplandecente. Anjos ao redor do trono, adorando a Deus dia e noite. E no mesmo momento em que ele teve aquela visão, ele olhou para si, viu o pecado que havia nele. E ele falou, ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. E eu sou um pecador, e habito no meio de pecadores. Na mesma hora, um anjo veio com a tenaz, com uma brasa viva, tocou a língua dele, e ele foi limpo. A partir daquele momento, Deus fala assim, então diz, Isaías 6, eu acho que foi mais para o final, 18, não? Então ele disse, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fique sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Parece que foi um juízo de Deus sobre aquele povo. E quem vai ler o livro de Isaías vai ver que aquele povo, ele se encontrava envolto à idolatria, ele se encontrava distante de Deus, e apesar de Deus falar o tempo todo, de repente Deus lança um juízo sobre aquele povo dizendo o seguinte: eu vou falar, mas eles não vão entender, porque eu vou cortar o entendimento deles. E eu falei: ai meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Porque o Senhor está repetindo isso nesse capítulo de Marcos, no capítulo de 8, em pelo menos 8 vezes no Evangelho, esse texto ele é repetido, como se Deus estivesse cortando. E quando Jesus vem ao mundo, a revelação dele é restrita. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? O seu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus? O que seria ouvir a palavra de Deus? Nós estamos todos aqui hoje reunidos e parece que, se eu estou falando a vocês pela parte do Senhor e vocês parecem estar ouvindo, será que estamos? Será que isso vai refletir da maneira correta? É importante observar que Jesus, ele falava, e quando ele está se dirigindo e falando essas parábolas no meio do povo, a Bíblia diz que uma multidão seguia. Ele não estava falando para um grupinho de pessoas, uma igreja assim, sei lá, 100 pessoas, mas ele estava falando para multidões, já era uma época de multidões. Jesus nem sempre falava para multidões. Às vezes ele estava falando para multidões, e eu destaco muito bem, estou sempre me lembrando desse capítulo 6 de João, em que parece que todos os discípulos começam a deixar Jesus, quando Jesus começa a lançar sobre eles uma palavra mais dura. E no final todos os discípulos já tinham ido embora, e ele vira para os 12 e fala: vocês querem ir também? Podem ir. E Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, irmãos? Para onde? O que nós vamos querer ouvir de melhor, se não a palavra de Deus, a verdade, a luz? E enquanto Jesus estava falando, existiam 3 classes de pessoas que ouviam. O povo, que era a massa, e ele estava diante dessas multidões falando. No meio desse povo tinham os discípulos e ainda tinham os religiosos, os saduceus, fariseus, que eles estavam sempre ali por perto, né, para minar, para julgar o que Jesus estava falando. E esses eram os opositores. E a gente nota que Jesus falava de uma forma diferente com cada uma dessas parcelas. Ao povo ele falava por parábolas. Os religiosos, eu acho que ele nem teria interesse. Se tivessem só religiosos no recinto, ele não ia querer falar. Mas aos discípulos ele explicava. Tanto é que a primeira parábola do capítulo, que é a parábola do semeador, ele vai explicar de forma detalhada. Vocês não entendem, mas por que precisa explicar? Vocês entendem parábolas? A parábola é um estilo literário muito assim distinto, porque ele conta uma história, mas ele tem um enigma no meio. Você não consegue entender se você não encontrar a chave. Então, quando ele vai falar a parábola do semeador, ele fala: um semeador saiu a semear e lançou semente. E aí você fica perguntando: que semente é essa? Hoje a gente sabe a semente, porque ele explicou. A semente é a palavra de Deus. Então o semeador saiu lançando a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi
caiu em solos diferentes. E o ápice desse capítulo, para mim, é a parábola da candeia. Por quê? Porque ele vai mostrar que existe uma forma de ouvir necessária para que nós possamos alcançar o mundo. Independe daquilo que você fala, você pode estar falando a maior verdade do mundo, mas de acordo com o seu receptor, ele não vai entender, ou ele não vai receber o que está sendo falado. Então essa parábola ela se divide em duas partes e no meio um alerta. A primeira parte, ela fala sobre o reino de luz, que se revela que está escondido ou em secreto. Quando a luz chega no ambiente, tudo que está escondido ou está em secreto, não revelado, isso vai ter que aparecer. Então o reino de Deus hoje, ele avança sobre o mundo, e o mundo na escuridão, aquilo que está errado, as pessoas que estão vivendo em trevas, inevitavelmente, se o reino de Deus avança e a luz junto com ele, as pessoas precisam ser reveladas. O mal, ele é revelado, mas também o bom, ele é revelado. A segunda parte, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim: então vocês tenham cuidado sobre o que vocês ouvem e como vocês ouvem, porque isso é importante para definir aquilo que vocês vão receber de mim. Eu pergunto, o que você está ouvindo hoje em relação à palavra de Deus? E como você está ouvindo? Na verdade, essas duas perguntas, elas estão misturadas. O que você ouve, como você ouve, é o tempo todo. Você fica meio assim, se eu ouço certo e eu não ouço da maneira adequada, eu estou fazendo errado. Da mesma forma, se eu ouço errado e pratico o que está errado, eu estou fazendo errado também. Então eu preciso ouvir o certo e praticar o certo. Ok? Por que essa impressão que eu tenho, talvez sobre a igreja, talvez sobre o mundo? Será que seria só uma impressão? Porque eu tenho visto, e é talvez a minha indignação sobre aquilo que se fala e parece que as pessoas não estão ouvindo, seja uma indignação errada também. E vocês podem julgar isso. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas estão muito preocupadas com suas próprias vidas e pouco em ser luz no mundo. As pessoas estão cansadas e desanimadas por terem uma vida desgastada. As pessoas estão com doenças na alma. As pessoas estão satisfeitas com pouco. As pessoas estão criticando a obra mais do que ajudando. Pessoas individualistas sem olhar para o próximo, como se não fosse um problema seu. Pessoas buscando gurus espirituais que possam lhe dar descanso e curar as suas mazelas. Pessoas que gostam de ouvir palavras de vitória, mas que odeiam palavras de confronto sobre muitos dos seus conceitos pré-estabelecidos. É uma impressão que eu tenho. Eu falei que ia ser duro. É mentira? Isso seria aceitável se nós falássemos para pessoas de fora da igreja. Sabe, irmãos, eu fui ordenado recentemente como pastor. Foi em outubro do ano passado. E eu
gostaria de falar uma coisa para vocês, assim, muito particular. Até 6 meses, mais ou menos, antes de ser consagrado, eu tinha dúvidas sobre o meu chamado. Algumas pessoas mais próximas até sabiam disso. Quando eu entrei no seminário, tem aquela entrevista, né, de introdução, e o diretor do seminário me perguntou se eu, como que eu tinha recebido o chamado. Eu falei, eu estou aqui para saber como. Mas 6 meses antes, Deus começou a me chamar de uma forma muito, muito direta. E eu chegava a rir cada vez que ele repetia. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando ele me enviou, eu comecei a mudar minha oração. Eu falei, me dá forças. Me dá forças, porque é muito difícil. Antes de começar essa palavra, eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, me dá coragem, me dá discernimento, me dá a palavra certa, porque eu não quero falar para ninguém algo que machuque, que pareça que não é amor. Muito pelo contrário, é uma palavra de amor, é uma palavra de salvação, é uma palavra que, como eu falei, durante mais de 400 vezes ela foi falada no Novo Testamento, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Disso depende a nossa salvação. Esse é o ingresso para o reino de Deus na terra e na eternidade. Se não fosse tão importante, Jesus não teria repetido tantas vezes. E por que que ele retém isso? Por que que ele fala por enigmas? Porque nós precisamos ter interesse para buscar aquilo que é falado. Não basta ouvir apenas na superfície. A revelação se dá espiritualmente. Apenas pela revelação do Espírito Santo nós podemos alcançar a palavra de Deus. E para ter revelação, nós precisamos nos humilhar. Quando eu falo o que nós estamos ouvindo, e eu confidenciei a vocês tantas coisas que eu tenho a impressão de ver. Eu falo mais porque eu vejo uma porcaria de um celular nas nossas mãos que está fazendo um estrago tremendo. A nossa atenção e os nossos ouvidos estão sendo monetizados e controlados por um algoritmo. Você só ouve aquilo que você quer ouvir. A nossa atenção é selecionada para ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo que elas estão ganhando dinheiro em cima. São os nossos interesses que valem mais do que uma atenção que precisa ser dispensada à obra de Deus. Mas Deus não quer migalha, Deus não quer esmola, Deus quer tudo, Ele quer o teu coração. Por isso nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem para falar. Se nós falamos para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, falamos isso da boca para fora? Ou será que nós estamos verdadeiramente vivendo isso? Sabe, encontrei um amigo outro dia na rua, e eu já não via há algum tempo já, e ele me deixou assim muito rapidamente. Eu falei, poxa, mas esse cara era tão amigo meu. Mas era um amigo antigo, antes de eu mudar de vida, digamos assim. E eu encontrei com esse amigo, abracei ele, não, tem que ir rapidinho, tudo bem, eu acho que ele pode ter pressa. Aí no caminho eu fui falando, Senhor, por que ele
ele me deixou tão rápido, será que ele não está gostando mais de mim? E eu lembrei que a filha dele teve uma doença um tempo atrás, e eu liguei para ele, e comecei a falar com ele, falei que eu queria conversar com ele, se ele precisava de alguma coisa, que eu queria orar com ele. E esse amigo, a gente tem uma história antiga que a gente teve meio que uma separação, digamos assim, muito por conta do evangelho, porque ele tinha outros interesses, não queria mudar, e a vida acabou separando a gente, vamos dizer assim, né, por interesses divergentes. Mas eu senti que naquele momento em que eu encontrei, ele lembrou da oportunidade que eu tinha de falar na vida dele, e ele não queria ouvir, então ele foi embora. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, e às vezes a gente sente a mesma coisa, tristemente. Nós queremos ouvir, algumas pessoas nós queremos falar e as pessoas não querem ouvir. Algumas pessoas já até saíram daqui porque nós tentamos falar na vida e elas não queriam ser incomodadas. Sabe, eu gostaria de falar um pequeno testemunho sobre a minha vida. Eu talvez fosse uma dessas pessoas que não gostava de ouvir. E eu era uma pessoa, assim, equilibrada, uma pessoa legal, sempre fui legal, sempre fiz questão de ser legal com os outros, talvez até demais, e perdi muita oportunidade de falar na vida das pessoas por causa disso, né? Conveniente, cômodo, não vamos confrontar não, porque o cara pode ficar chateado. E durante muito tempo eu vivia assim, mas em casa eu tinha vários confrontos com a minha esposa, porque a gente tinha uma divergência de pensamento. Muitas das divergências que nós tínhamos, elas se voltavam para essa diferença de interesse. Eu fui criado em igreja, desde a minha mocidade eu frequentei, mas eu tinha os meus conceitos religiosos. E muitas vezes os meus conceitos religiosos não poderiam ser mexidos, não poderiam ser alterados. E não vinha falar comigo sobre isso porque eu não queria escutar. Eu queria continuar naquela rigidez, naquela forma, porque para mim estava sendo conveniente. Só que em determinado momento da minha vida as coisas começaram a dar errado. Eu não tinha mais paz em casa, a gente tinha muitas brigas, talvez nós tenhamos até perdido o prazer um no outro, a gente buscava fugas, um ia para o esporte, o outro ia tomar café com outras pessoas, e a gente se encontrava, brigava muito, não dava certo. Só que Deus começou a mover o meu coração, e eu vou falar para vocês, não foi de repente não. Deus começou a falar num culto, aí eu comecei a ser confrontado, e eu falei, poxa, por que eu estou insistindo nisso? Preciso mudar, e mudei. Aí em outra oportunidade apareceu outra coisa, que era uma prisão, que hoje eu reconheço que era uma prisão minha, e eu entreguei a Deus, Senhor, me ajuda, e Ele me ajudou. E aquela prisão, ela foi assim, como uma libertação mesmo, porque eu nunca mais tive vontade de buscar aquilo que eu buscava. Que hoje eu sei que fazia muito mal à minha vida. E aí nesse caminho, no meio do caminho, a gente estava contando até mais ou menos hoje, quanto tempo tinha, mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava nesse tempo que a igreja, ela começou num outro imóvel, que ficava ali do lado do Banco Itaú, não sei quantos aqui sabem, ali perto do Trevo. E depois nós viemos para cá, foi logo depois que nós viemos para cá, então por isso que eu sei as datas. E eu estava aqui, já nesse processo, né, de buscar Deus devagarzinho, e teve um apelo aqui à frente que foi para a cura. Meu sogro estava pregando, no final ele sentiu no coração, e eu vim até aqui à frente. Eu tenho uma artrose no joelho, perdi
fiz uma minissectomia, né? Extração completa dos meniscos do joelho direito, com 11 anos. E eu já, você vê, há 10 anos atrás, 40 e poucos, 30 e poucos anos, né, batendo osso com osso, uma artrose grave que eu já começava a mancar no meio da rua. E eu cheguei aqui à frente pedindo a cura para o meu joelho. De repente, eu tive um pensamento, que eu sei que foi a voz do Senhor: ajoelha. E sabe como é que é, né? Apelo de cura, uma galera aqui. Mas, Senhor, está todo mundo em pé. Eu vou me ajoelhar aqui, e como é que vai parecer que eu estou querendo me mostrar, né? Estou querendo aparecer mais que os outros, fica chato. Mas, de repente, eu senti que aquilo era... Eu fiquei convicto daquela ordem, e eu ajoelhei, mas não deu 2 segundos de eu ser quebrantado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me encheu de tal forma que eu gritava aqui na frente, de choro. Chorava, o culto acabou, o apelo acabou tudo, e eu estava aqui chorando ainda. E no final tinha uma poça assim de lágrima. Eu tive que sair para beber água, né, para repor. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Depois desse episódio, eu nunca mais fui o mesmo. Eu não chorava. Quem me conhece, eu acho que eu já estou até com certa fama aqui na igreja, que eu choro o tempo todo, que meus olhos, eles lacrimejam, qualquer coisa que eu falo, que eu sinto a presença do Senhor. Mas eu não chorava. Eu demorava muito para chorar, eu era mais seco, mais duro. Depois desse dia, Deus amoleceu o meu coração e eu choro por qualquer coisa, graças a Deus, porque é um alívio para a minha alma. Eu gostaria de falar para vocês o que a Bíblia diz de como ouvir a voz do Senhor. E os resultados que essa forma de ouvir, ela vai trazer para a nossa vida. Mateus 7 vai dizer que um homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. Mas aquele que ouve e não pratica a palavra é como se ele estivesse erguendo uma casa sobre a areia. E vem o vento e a tempestade, e a casa daquele que construiu sobre a rocha não é abalada. Irmãos, essa é a fórmula. Quando Jesus está falando sobre um evangelho e uma luz que precisa ser colocada no topo do ambiente para revelar tudo, é porque nós precisamos carregar essa luz ao mundo. Ele carrega, mas nós precisamos ser os transmissores da palavra dele. Se nós não fizermos isso, nós não receberemos transformação. E nós não receberemos revelação. Porque a revelação, ela vem antes da transformação. Vocês querem saber o que acontece com a palavra de Deus? E como eu estava falando, esse capítulo ele vai falar o tempo todo sobre ouvir. Ele começa com a parábola. Eu estou com uma certa dificuldade, sabe por quê? Porque mistura parábola com palavra. A história, não, mas é uma parábola. Então, quando ele fala sobre a parábola, eu não vou confundir as pessoas com história. Quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele vai falar, olha, um semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus, e ele semeou num caminho, e as aves roubaram aquelas sementes. Aí ele semeou num solo rochoso, e porque era raso, aquela plantinha cresceu, mas logo que vieram as dificuldades, ela foi morta. Aí ele semeou em outro solo, um solo normal, mas ele cresceu, a planta cresceu, e logo vieram os espinhos, né, que tinham muitos espinhos, ervas daninhas,
E aquela árvore não frutificou. Sabe aquela árvore frutífera que você tem no seu jardim, que aí vem aquele fungo maldito, que não deixa a árvore frutificar? Poxa, eu tenho essa árvore aqui há 3 anos, que na época não dá fruto. É mais ou menos isso que acontece com a vida da gente. E os espinhos e o fungo, na verdade, são as preocupações dessa vida. Talvez esse solo seja o solo de que a gente esteja mais falando aqui. E por último, ele vai falar sobre o solo bom. E o solo bom é aquele que faz com que a planta cresça viçosa e ela frutifique. Mas ele vai falar ali de uma colheita abundante, não de uma colheita natural, mas ele fala de 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. Uma semente normal naquela época, ela dava 10 para 1. Como pode isso? Só pelo milagre de Deus. E eu vou falar para vocês, essa semente, o solo bom, caindo no solo bom. O solo bom é aquele que ouve e pratica. Sabe, muitas vezes a gente está falando aqui e a gente vai citar um exemplo, sabe? Porque, eu tenho um amigo que está vivendo um testemunho tão grandioso, tão legal você falar dele. Ou então, sabe, eu vivi um testemunho e Deus falou alegremente ao meu coração, eu mudei e eu ajudei um amigo e tal. Aí você vai perguntar, quanto tempo tem isso? 25 anos. Mas e essa semana, o que aconteceu? Essa semana só derrota. Essa semana aconteceu isso porque o fruto é abundante, é 100 para 1. Porque nós estamos vivendo um tempo em que a colheita precisa ser abundante. Nós precisamos nos levantar como luz nesse mundo. Num mundo de trevas. Enquanto eu estou falando para vocês, eu estou entendendo que talvez nós sejamos uma classe que pode entender certas coisas aqui, outras não. Hoje nós recebemos duas visitantes aqui de manhã. Uma delas trabalhou com a Vivian há 20 anos atrás. E essa moça, vou repetir aqui porque muita gente não estava aqui de manhã. Essa moça, ela tem 50 anos, ela ligou, achou o telefone da Vivian, não sei como, e ela falou com a Vivian, você não sabe, eu me converti. E a Vivian sempre falou de Jesus para essa menina. E ela falou, mas e aí, o que aconteceu? Que coisa boa, não sei o que. Então, a gente estava passando por certas dificuldades, eu comecei a procurar de tudo. Fui em tal religião, e certo dia eu estava ouvindo uma palavra, e eu ouvi. E aquela palavra fez total sentido na minha vida. E eu me converti, eu me batizei. E ela estava hoje conversando com nós à mesa, e ela só chorava. Augusto, eu não sei, eu tenho 50 anos, eu sou tão arrependida de ter sido enganado durante tanto tempo. Eu falei, Vera, não se preocupa com isso, porque eu tenho 10 anos, que eu estava ouvindo um monte de coisa misturada, dentro da minha religiosidade, não estava saindo do lugar, mas Deus derrama a sua graça sobre nós, dia após dia. Jesus está falando, olha, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que ele quer dizer? É um interesse na palavra de Deus, é nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir, é nós buscarmos com interesse aquilo que ele está falando, mas é nós buscarmos não para botar no bolso e ficar preso no bolso. Eu boto as coisas no bolso, sabe, eu acordo de manhã, faço meu devocional religioso não, eu busco a revelação do Senhor, mas incrivelmente, aquilo fica aqui, as palavras recentes, elas estão mais avivadas na nossa mente, né? Então elas estão aqui.
Aí eu chego ali no caminho, encontrei um amigo, aí encontrei outro, e vou entregando, porque é isso que Deus está falando. E quando Ele está falando comigo, Ele está falando para todo mundo. Aí, de repente, eu encontro com outro amigo, que inexplicavelmente, Deus falou com ele a mesma coisa que falou comigo. Será coincidência? Deus está falando para aqueles que se interessam, mas para aqueles que não se interessam, Deus retém a palavra, assim como Ele fez com Isaías. E se vocês forem prestar atenção, lendo de novo depois com calma, você vai ver até quando. Isaías pergunta, até quando? Até o dia que as cidades estiverem desoladas, até o dia que estiver tudo destruído. E se sobrar 1/10, vai ser destruído também. Isso é uma profecia, irmãos, e ela ainda não foi cumprida. Concluindo, em Apocalipse 2:3, nós vamos ver a revelação entregue a João sobre o tempo do fim. E ele recebe sete cartas às igrejas da Ásia. Essas cartas, elas são aplicadas a nós. E nós entendemos que aquilo ali representa várias partes da história e a atualidade também. E nós entendemos que apenas 2 igrejas, elas estavam ok. As outras igrejas, elas estavam caídas e condenadas. Por quê? Porque uma tinha largado o primeiro amor, fazia tudo certo, mas tinha largado o primeiro amor. A outra estava complacente com várias coisas erradas dentro da igreja. A outra era permissiva demais. A outra era rica demais, mas era pobre, porque o seu espírito, ele não valia nada. Sabe, irmãos, nós estamos chegando nesse tempo do fim. E eu não gosto de falar mal de igreja não, mas é difícil você hoje encontrar uma igreja aí fora que fale sobre arrependimento, necessidade de arrependimento. Mas o amor verdadeiro, ele precisa trazer essa palavra. E a preparação da segunda vinda do Messias, ela traz essa palavra. Assim como João Batista se levantou para aplanar o caminho, nós precisamos nos levantar com essa palavra. Sabe por quê? Você ficar pregando vitória para as pessoas, sabe, vem para cá que está tudo certo, sua vida vai melhorar. Não, vem para cá. E se você mudar de vida e começar a obedecer, começar a ouvir e começar a praticar com testemunhos novos, aí sim a sua vida vai melhorar. E muitas vezes, olha só, não melhora financeiramente não, tá? Mas melhora em contentamento. Isso aí é uma dificuldade enorme, porque qualquer pessoa aí do mundo, ela quer uma religião que traga para ela uma vitória. Eu estou afundado na miséria, sabe? Meu casamento não funciona, minha vida profissional está horrível. Aí você chega numa igreja aí, o cara está pregando, vem para cá que você vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro, o seu casamento vai ser restaurado. Vai sim. A miséria, na verdade, ela é um fruto do pecado. Não era para ninguém ser miserável. Vai ver o nosso país aí, como é que ele está. Nosso país, ele está miserável por causa da multiplicação do pecado que está tendo nele. Mentira, engano, corrupção. Senão está todo mundo com dinheiro, com essa carga tributária que nós temos. Está todo mundo vivendo bem, estrada asfaltada, ruas amplas. Mas o que acontece? O pecado está multiplicado. E aí você vai a São Gonçalo, que é um município, assim, subdesenvolvido, digamos assim, e você vai ver que tem a maior quantidade de igrejas, talvez da América Latina. Mas por que isso?
Porque as igrejas não estão ouvindo, não estão trazendo luz para o mundo. E Deus tem vida sim, mas nós precisamos nos arrepender. Arrepender uma vez sim, mas arrepender diariamente. Toda vez, estava lá no jogo de basquete, me arrependia, rapaz. Comecei a me exaltar ali com o juiz, não xinguei ele não, mas eu fiquei nervoso com ele. Rapaz, quantas vezes que o cara deixou de marcar a falta para o nosso time, né? Mas, ok. Aí eu pedi perdão já para Deus. Se eu encontrar, na verdade ele passou por mim, eu dei tchauzinho para ele assim, tipo, tamo bem. Mas não xinguei ele, tá, irmão? Não dei mau testemunho, não. Pode ficar despreocupado. Mas a gente se arrepende diariamente. Sabe por quê? A nossa vida muda. A revelação de Deus vem sobre a nossa vida. Aquele que mentia não mente mais. Não mente mais por quê? Porque é uma lei? Não, porque Deus se revelou a você. Aquele que adulterava, não adultera mais. Por quê? Não, por causa da lei, não adulterarás. Antigamente o pessoal era apedrejado. Não, você não precisa ser apedrejado, porque a lei hoje está no meu coração. Eu não sinto vontade de pecar. Porque o meu amor por Deus é maior, porque Ele se revela a mim toda manhã, todo dia eu recebo a revelação de Deus, porque eu tenho interesse e eu busco, e Ele está falando, e Ele está batendo a porta. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembrem-se sempre, a revelação de Deus é o ingresso para as nossas vidas no reino do nosso Senhor. Se você não tiver revelação, se você não se entregar, se você não ouvir com o coração, Deus não vai te entregar aquilo que você precisa receber. E se você receber a revelação, vem junto a transformação. Vem o constrangimento, a transformação, e nós seremos restaurados. Nosso casamento vai ser restaurado, sim. A Bíblia garante isso, fala que, olha, a mulher, ela precisa, assim como o homem, né, ela precisa ter uma postura diferente dentro do lar. O homem precisa ter uma postura diferente, proteger a mulher santificar a casa, né, ser submissa ao marido, submissa no sentido do marido que é aquele que está dando direção para ela. Vamos juntos, dá o braço aqui, vamos juntos, unidos, como nunca estivemos. Essa é uma palavra de revelação. Ouçam. Quero convidar vocês a orarem agora. Eu não vou fazer apelo. É um apelo assim que eu poderia dizer: quem quer abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus? Acho que todos nós queremos, é ou não é? Talvez nós estejamos enganados, ou nós estejamos confusos. Sabe, muitas vezes a gente sabe que a gente ouve demais as coisas que estão acontecendo aí fora. Eu estou pensando que o pastor está roubando a igreja. Eu estou pensando que aquele irmão me tratou mal no outro dia. Eu estou pensando que aquele outro irmão não dá testemunho. Olha para o lugar certo. Olha primeiro para Jesus e depois para aqueles que são imagem de Jesus. E passem a ouvir verdadeiramente. Uma das coisas que nós conversávamos hoje à tarde, olha, até interessante falar isso aqui. Nós saímos daqui, era meio-dia e pouco, fomos para casa, a Vivian tinha preparado um almoço para elas, e a gente saiu de lá, era 6 horas da noite.
E elas queriam ficar mais, porque elas queriam ouvir. E eu tenho super satisfação. A gente só falou de Bíblia o tempo todo. Elas com as dúvidas delas, elas falando sobre os experimentos, os testemunhos dela, e elas perguntando para a gente, mas é assim, a minha família, como é que faz, essa dificuldade que eu estou tendo. E a gente conversando, marcamos outro encontro. Eu só troquei a camisa e vim para cá, porque não deu nem tempo da gente se arrumar. Mas que satisfação que eu tenho de conversar sobre a palavra do Senhor, de conversar sobre a revelação que Ele tem derramado sobre a minha vida. Após esses 10 anos, Deus tem derramado muito sobre a vida. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me dedico à obra do Senhor, eu não estou preocupado com aquilo que eu tenho que buscar no mundo. Sabe por quê? Porque Deus me dá todas as coisas. A minha família tem sido uma família muito próspera. Olhe para os meus filhos. Não me falta nada. Mas eu sei que é o Senhor que me dá diariamente aquilo que eu preciso. Eu convido a vocês a buscarem isso. Buscarem a revelação do Senhor. Buscarem a força no Senhor para a gente poder superar todas essas coisas. Sabe, eu sei que a vida de muitos aqui se encontra muito embolada, muitos compromissos, a gente correndo atrás de dinheiro dia após dia, sabe, a gente com dificuldades, e até no meio da dificuldade, tem dificuldade que a gente não pode fugir, né, Ingrid? Difícil, a gente sabe, mas estamos orando por vocês, viu? Mas mesmo em meio às dificuldades, busque a revelação do Senhor, porque isso é por um tempo, e depois da tempestade vem a bonança, né? Esse capítulo 4 de Marcos, ele vai terminar com uma passagem que eles estão num barco, atravessando o lago, e de repente, lago é um mar, né? E eles, de repente, se veem envoltos a uma tempestade, e o barco estava afundando, Jesus dormindo na popa do barco. E aqueles homens, eles falam, Senhor, acordam Jesus e falam, Senhor, o Senhor não se importa de que nós pereçamos aqui, que esse barco afunde? E aí Jesus levanta, vento, acalma-te, mar, manso. E aí, na mesma hora, a Bíblia fala que aquilo ali acabou. Aí ele vira para os discípulos e fala assim, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? De que nós temos medo? E a Bíblia fala que aqueles discípulos, eles ficaram encantados, porque até o mar e o vento lhe obedecem. Se você for ver essa palavra no grego, obedecem, escutam, ouvem. Ouvem e atendem. Queridos, sabe o que quer dizer isso? A única pessoa, quer dizer, o único ser a que é dado desobedecer ao Senhor, somos nós humanos. E Deus vai operar a justiça no final dos tempos. Mas o mar e os demônios, eles não podem desobedecer ao Senhor. Eles ouvem e obedecem. Que a nós seja dado essa direção de ouvir verdadeiramente aquilo que Deus tem falado para nós. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem falado, e o Senhor tem se disposto a falar, mesmo que muitas vezes nós não estejamos dispostos a ouvir da maneira que o Senhor deseja.
Mas, Senhor, eu venho pedir que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós mais uma vez. Senhor, nos mostrando que só existe um caminho, que só existe uma palavra de verdade, que só existe um tipo de realização que podemos buscar. Senhor, se revela a nós, Pai. Gera interesse naquilo que é Teu. E, Senhor, eu te peço, nos desvencilha daquilo que nós mesmos criamos, que são os nossos problemas, que são aquilo que é aquilo que nos traz aflição. Senhor, nós não queremos viver mais isso, Senhor. Senhor, nos dá um caminho de fuga, um caminho de libertação. E, Senhor, que os nossos ouvidos estejam desimpedidos para ouvir verdadeiramente o Teu chamado. E que nós estejamos prontos para obedecer. Senhor, revela, Senhor, mais e mais sobre nós. Em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta audaciosa aqui.